Pessoal, nós vamos agora começar mais uma gravação do nosso segundo podcast e hoje a nossa convidada é a doutora Lídia Clemente, uma advogada aqui da nossa cidade, uma grande amiga nossa. Seja bem-vindo, Lídia. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, né? Eu que agradeço. Obrigado de novo. Então, Lídia, a gente já vem acompanhando, né, a sua trajetória, né? Nós prestamos serviços atualmente para a Lídia, na questão do marketing, na questão da identidade dela mesmo na internet, né? E a Lídia tem uma história bem interessante, né? Ela é de uma família tradicional na cidade, que já estava envolvido com a área de direito, com o pai dela, né? Ele tinha um cargo no judiciário, né? Pode-se dizer assim, né, Lídia? Ele era um escrivão judicial, né? Uhum. E ele também foi tabelião também. Tabelião do terceiro ofício de notas. Tabelião do terceiro ofício de notas. E a família dela sempre foi envolvida, né, com essa área. E eu, particularmente, acho essa história interessante porque a parte da vida foi de um lado da legislação, vamos dizer assim. E agora ela passou por uma transição que ela está atendendo o público, né, Lídia? Uhum. Fazendo um serviço que até então não era tão feito em Muriaé, né? Uhum. Quando a gente pensa em advogado, muitas das vezes a gente só pensa processar a operadora de celular ou resolver pequenos problemas, mas existe uma gama muito grande, né, Lídia? E você viu uma abertura nisso daí, né? Como que foi isso? Porque a experiência profissional nossa de tabelionato de notas sempre nos permitiu essa visão de ver os dois lados. Por quê? O tabelionato de notas é uma atividade, né, notarial, né, de você resolver o problema. A pessoa vai procurar um tabelião de notas para resolver um problema. Uhum. Né? Eu tenho uma escritura para lavrar, eu tenho uma divisão do imóvel para fazer, eu tenho um contrato, enfim. Então, ele vai sempre procurar o tabelião para uma solução. O tabelião, ele tem essa característica de mediação, de conciliação. Então, assim, quando houve a transição, que o meu pai faleceu, então o cartório, ele passou por concurso público e tal. A gente, eu e meus dois irmãos, o Ângelo e o Anderson, nós já tínhamos a prova da OAB, a gente já tinha o certificado, então nós requeremos a carteira da OAB e nós demos sequência. Entendi. Exatamente a nossa atividade notarial, entre aspas, mas do com outro o plus do judiciário. Mas não quer dizer que nós assumimos a postura do advogado de briga, né? Porque assim, hoje a gente estuda muito a desjudicialização, certo. Então ela tem exatamente essa característica. Esse termo aí seria o quê? Resolver as situações antes de levar para fora do processo uma judicial. Instância. Hoje até o próprio judicial tem o órgão do Sejus, que aqui em Muriaé funciona, que é o pré-processo. Você tenta primeiro um acordo com as partes, eu sempre falo, e é um ensino do meu pai. O pior acordo ainda é um bom acordo, porque a justiça hoje, ela quer resolver casos que não tem jeito, que só resolve com litígio. Entendeu? Casos mais complexos, talvez. Exatamente. Né? Então, o movimento da desjudicialização... Mas isso, por exemplo, um acordo de uma solução de um problema, talvez de uma divisão de um inventário que vai ter que dividir propriedades rurais, por exemplo. Uhum. A gente escuta muito falar, né? Acordo, contrato tem que ser registrado, tem que ser no judicial. Porque senão depois não tem validade. Esse caso tem validade. O inventário é um instrumento que desjudicializou. Sim. Desde 2007, com a Lei 11.441, o inventário passou a possibilidade, havendo consenso, né? Herdeiros maiores e capazes, pode ser feito num tabelião de notas. Mas e gera pública. Validade jurídica, a mesma validade. Mesma validade. Se há valores ali para ser sacado, bens móveis, veículos para ser transferidos, a escritura pública é um instrumento. E o processo é bem menos moroso do que se fosse levar de fato. Se o advogado souber conduzir bem, principalmente a questão do direito real imobiliário, de propriedade, vai. Porque tem muita escritura de inventário agarrada com qualificação negativa de registro de imóveis. Então, assim, tanto no judicial quanto no extrajudicial, principalmente, a gente sempre fala assim, inventário é a galinha dos ovos de ouro do advogado. O advogado sai da faculdade louco para fazer um inventário. Porque gera uma melhor remuneração.
Normalmente sim, o inventário é realmente uma atividade muito rentável na advocacia, mas não adianta você só saber a técnica do inventário. O inventário envolve muitas outras coisas, entendeu? Porque como ele envolve bens imóveis, principalmente, então você tem que olhar tudo. Tem que analisar cada parte, cada né? caso, né? A gente lida com muitos casos. Por exemplo, às vezes o pai comprou um terreno, construiu um prédio e não averbou, tipo o Clóvis, né? Lá Primavera, né? Que eu sei. Né? Tá lá aquele prédio lá, né? Sem averbar. Vamos lá, uma hora eu vou ter que te procurar. Nós não queremos que o Clóvis morra. Não, né? o Clóvis vai ficar bom tempo. Vai que aconteça, né? Aí vai lá, Dona Sônia, Davi e Giza. E aí? Mas aí não tem problema. Querem dividir as unidades. Com os dois não tem problema. Não, mas nós queremos as unidades, né? O terra é da Dona Sônia, o segundo andar da Giza. A parte da averbação, no caso, ela regulariza isso tudo. O terceiro andar é do Davi e o terraço é de quem? É dos terraço, três? Boa. Então, isso tudo tem que ir para a matrícula do imóvel, para o registro, porque você tem um registro do terreno. Você consegue... Então, a questão do inventário, isso seria no caso do falecimento. Mas como resolver isso antes, claro. Não, a solução antes ela é importante porque você fica com um documento regular, você vai ter uma matrícula autônoma da unidade, você precisa vender a unidade separada, entendeu? Hoje, se você for vender aquele prédio... ou você vende ele daquele jeito para a pessoa... Para alguém que vai aceitar daquela forma. Mas, por exemplo, se alguém te comprar financiado... Que seria o caso do Vitrines? Ou o caso do Vitrines já é diferente? O Vitrines como se diz, é um elefante branco. Difícil resolver esse caso, né? Registra a escritura, fala que está liberado, outro fala que não está. Não, é porque o Vitrines é parecido com o condomínio edilício, sim, tem a ver... Porque quando você tem um condomínio edilício, né, a gente diz isso, você tem área comum e área privativa. Então, o que são as áreas comuns? São os corredores que todos passam, os banheiros, as escadas. E o que aconteceu? A Closmac tomou posse, né? Ficou dona do Vitrines e tomou posse. Mas assim, não entendi. Não é de má fé. Não, né? Lógico que não. As pessoas não fazem isso por desconhecimento legal mesmo. De áreas comuns. Então, para que essa área comum venha para a propriedade da Closmac, tem que haver um consenso entre todos os proprietários condôminos. Então, quem que nós temos hoje ainda proprietário dentro desse terreno do Shopping Vitrines? Tem o pessoal ali do térreo, né? Verdade. Tem o pessoal do terraço também. Então, você tem que refazer essa convenção, você entendeu? Transformar. E mesmo assim, as áreas comuns, você trazer para as áreas privativas, ainda é uma questão... discutível e tal. Então, assim, tem solução. Porque pensando em proporção, é até meio complexo de explicar, né? Mas pensando que no caso do Vitrines, por exemplo, imagina que fosse dois proprietários só. Cada um tinha 40% e 20% é área comum. Não, tudo bem, mas na matemática simples. De 100% do prédio, 40% é de um dono, 40% é de outro e 20% é área comum. Aí, por alguma razão, as circunstâncias que o prédio já passou, que todo mundo sabe, eles vendem uma parte do banheiro, vendem uma parte de um corredor para um dos dois donos, né? E quando converte para a fração ideal, isso, né? Ou seja, não tem como alguém não se prejudicar nisso, né? Porque vai reduzir fração ideal. Vai reduzir. E hoje tudo se vende pelo metro quadrado, né? O preço é precificado pelo metro quadrado, né? Porque a lei de incorporações, ela prevê o condomínio edilício. Então, ele é formado por áreas comuns e áreas privativas. Então, geralmente, na verdade, assim, se for pegar o teor da lei, as áreas comuns são proibidas de venda, né? De alienação. Agora, desde que você refaça todo aquele projeto, toda aquela convenção. O Vitrines está tentando fazer, né? Para que isso possa ser possível. É lógico que assim, não é impossível, você entendeu? É complexo. Mas só que há coisas, por exemplo, você vai chegar no registro de imóveis com certos documentos que às vezes aquilo não está especificado na lei que pode, mas também não está dizendo que não pode. Ou mesmo que diga que não pode, pela evolução da cidade, pela evolução da questão da construção, da utilização, às vezes o registrador tem uma certa insegurança de fazer aquilo sem uma ordem judicial. Ah, tá. No caso que você está falando, a pessoa lá do outro lado
do registro de imóveis que vai, vamos dizer assim, o tabelião que vai assinar aquilo lá como válido. Porque assim, a atividade do tabelião é elaborar o documento dentro da lei, entendeu? Então o tabelião de notas, ele vai elaborar esse documento. Até a convenção, a instituição de condomínio, se discute se pode ser até por documento particular, às vezes nem precisa passar pelo tabelião. Mas você vai elaborar aquilo de acordo com a vontade das partes, com a realidade do fato, com a lei, lógico, você nunca pode afastar a lei. Só que aquilo tem que passar pelo crivo do registro de imóveis. E o registrador, ele é uma pessoa, ele é um ser humano que ele vai fazer uma qualificação dentro da lei, dentro da segurança jurídica, porque não é uma segurança interna dele, mas é a segurança que aquele documento vai produzir para a sociedade. Porque o documento ele não é só para você. Ele é público, né? Geralmente a escritura é pública, né? Ele é o teor de uma matrícula, de um imóvel, de uma escritura. Ele tem que fornecer segurança para as partes que vê aquilo, para aquilo circular no mercado de uma forma segura, de que eu estou comprando uma coisa que não vai ser derrubada lá na frente por alguém, por um vício, por uma nulidade, entendeu? Por um erro. Entendi. Então assim, só que, igual você estava falando da transição... Essas situações que você lida, casos do vitrines, de prédios, de propriedades rurais, foi o que você decidiu focar nessa transição sua de carreira, de quando você estava lá do outro lado, né, do cartório, escutando, recebendo as demandas, e agora você está na rua. Sim, porque lidando com o cliente final. Desde 2013, né, foi instituído o Código de Normas em Minas Gerais. Até então a gente tinha provimentos espalhados, mas não tinha um código que dizia assim, em Minas Gerais vai ser dessa forma. Isso é uma regulamentação. Foi uma regulamentação. Hoje a gente já está no segundo provimento, que é o 93, né? Foi lançado em 2020. Mas quando lançou de 2013, foi um boom para nós, porque a prática gera, às vezes, você trabalhar de uma certa forma, não que ilegal, mas por prática. Então, às vezes, você não observa certas coisas, aquilo funciona bem, porque se não prejudicou um terceiro, deu certo, mas que a partir do Código de Normas passou a ter que se observar certas situações que travou muito a escritura. Principalmente essa por exemplo, questão tem alguma que você pode... A regularização, por exemplo, do próprio solo, entendeu? A gente tem muitos registros ainda na nossa cidade com medidas perimetrais precárias. Por exemplo, às vezes o terreno estava lá, 10 de frente e fundos que vai até o rio. Você não tem todas... Nossa, não tem a demarcação certa. Então, esses imóveis passaram a gente a não conseguir mais lavrar a escritura com aquele texto e nem registrar com aquele texto. Então, eu tinha que regularizar aquilo antes. O imóvel rural, o INCRA passou a exigir o georreferenciamento para localizar essas áreas dentro do planeta Terra, para evitar a grilagem, a sobreposição. Aí tem que colocar a geolocalização lá na escritura. Exatamente. Então, assim, hoje até tem um conceito melhor, a gente consegue até algumas regularizações deixar para atos no registro, ou deixar para momento posterior, mas naquela época só se lavrava se corrigisse antes. Então eu vi esse furo. Outra situação, casamento, que foi registrado depois de 26 de dezembro de 77, quando mudou a regra do regime de bens no Brasil, de comunhão de bens para comunhão parcial. O livro, vou contar a experiência de Muriaé, mas isso está no Brasil inteiro. O livro do oficial do registro de imóveis, ele já vinha pré-impresso comunhão de bens. O oficial continuou registrando o casamento naquilo ali. Olha só. Aí assim, pacto antinupcial que muda, que altera o regime de bens. O Código de Normas vem dizendo, se o regime de bens não é o legal, que é a comunhão parcial, tem que ter o pacto antinupcial. Cadê os pactos? A gente não achava. Aí todo mundo queria inventar uma moda. Vamos fazer um pacto antinupcial posterior. Não existe. Não existe. Por isso que uma regulamentação ela é benéfica para alguns setores, né? Porque aí põe regras para serem seguidas, né? Mas dá um susto, você entendeu? Dá um susto. Você fazer um cliente entender que até hoje funcionava daquela maneira e a partir de hoje ele tem que consertar porque não funciona mais. Esse é um desafio do público que você está atendendo. A gente chama isso de dor, né? São as dores que eles trazem. Assim, porque aí o que acontece? Lá no cartório eu tinha uma limitação, entendeu?
eu fazia as coisas mais de forma administrativa. Quando precisava do advogado, da presença do advogado com carteira da OAB... Vocês do outro lado não podiam fazer. Eu não podia. E esse tipo de profissional com essa experiência há poucos no Brasil, entendeu? Entendi. Hoje eu vou fazer aqui um merchan do meu professor... não tenho medo de dizer isso, mas no Brasil o professor Salomão ele é o pioneiro em formar profissionais nessa área. Com essa área. Porque você tem que entender, eu tenho uma alegria, como se diz, como é que eu vou te dizer? Não é vantagem a palavra, eu queria achar. Você tem uma vantagem por ter ficado, lá do outro lado, vendo as demandas, né? O meu pai era tabelião e, assim, eu brinco muito, assim, eu acho que eu nasci dentro do tabelionato de notas, entendeu? Eu fui pra lá muito natural para você com 16 lidar anos. Com esses... Então, assim, quando você fala matrícula, registro imóvel... Eu já sei o que é, eu já sei concretizar. Então, assim, a gente tem muitos colegas no curso que estão aprendendo direito imobiliário do zero. Não é impossível, totalmente possível, entendeu? Aprender desde o zero. Mas você já tem um know-how. Mas assim, a gente tá com um pé de 27 anos na frente de muita gente, entendeu? Então, isso ajuda, isso facilita. Mesmo com as mudanças, as novas regulamentações, aquilo que você já aprendeu para trás ainda faz sentido para base para tudo, porque não é uma matéria que você aprende na cadeira do direito. O direito imobiliário, o direito extrajudicial, ele não é ensinado na faculdade, ele é ensinado base, civil, família, sucessões. Na minha época era comercial, hoje é empresarial, administrativo. É a letra crua, fria da lei. Você tem lá o núcleo de prática jurídica. Na época eu quis fazer trabalhista, nem sei por quê. Quando você estava estudando? Lá, quando você estava na faculdade ainda? Eu falei mais ou menos que uns 20 anos atrás? Por aí. Eu falei assim, eu vou fazer prática trabalhista, que é uma área que eu nunca vi, assim, tipo, para ter um plus a mais na carreira e tal. Mas, assim, se você me perguntar de direito trabalhista, eu não sei te falar nada. Não, entendi. Você entendeu? Uhum. Mas, por exemplo, o meu TCC da faculdade, eu foquei em união estável, porque era uma coisa que eu fazia muito no cartório e eu queria um aperfeiçoamento. E foi interessante porque a minha apresentação do TCC, eu coloquei muita doutrina de tabelionato de notas, de cartório. Os professores acharam que eu estava só enchendo linguiça. Mas, na verdade, é uma realidade, né? Eles me fizeram a pergunta em cima daquilo ali. O que é? Tipo, para fazer a pegadinha, né? Se não é um copia e cola e tal. Quando eu falei com eles, há 20 anos atrás, da escritura pública de união estável, eles ficaram admirados, porque a união estável, ela é uma convivência informal. Ela não precisa de documento para formalizar. Para provar que tem uma união estável. Hoje em dia que tem esse movimento, que tem a resolução 37, tem mais provimentos para poder o pessoal que convive em união estável fazer essas declarações e tal. Mas há 20 anos atrás, quando eu fazia união estável no cartório, não tinha... eles ficaram assim, impressionados. Como assim? Escritura de união estável? Bastava os pares chegarem lá e falar, a gente quer fazer uma união estável e pronto. Eles não tinham que comprovar que estavam unidos de fato. Porque, exatamente, eu fazia tanto quem queria começar a conviver naquela data, quanto quem já convivia queria declarar que já vivia porque faz em união sentido, estável. né? Às vezes alguém queria se sentir legalizado de alguma forma desde o início. Como é que ele vai comprovar antes, né? Porque a união estável é um negócio que eu adoro, eu gosto ainda muito de estudar, porque ela é um fato, entendeu? Se você pegar a união estável e colocar ela muito próximo do casamento, não vai ter sentido existir os dois institutos, entendeu? Então, assim, hoje... Ela está em suas diferenças, né? Obviamente, eu gosto de casamento, analisar, né? da seguinte forma: se tem patrimônio, se tem intenção de família, de constituição de família, não tem nenhum impedimento para o casamento, ou muita gente, por esse pessoal que tem pensão de militar, que tem que... quer continuar recebendo, perde. Se casar, perde. Pensão do IPSENG, se casar, perde. Esse pessoal busca muito a união estável, entendeu? Eles se sentem legalizados e de fato legaliza, mas não perde os benefícios do matrimônio. Ajuda, né, a formar a prova, principalmente de patrimônio. De renda, né? Às vezes quer pegar um financiamento. Mas eu sempre falo, eu acho muito instável a união que tem patrimônio. Porque na hora de você fazer uma partilha daquilo ali, seja na sucessão,
seja na dissolução, quando você tem uma outra família por trás, por exemplo, que às vezes o varão tem seus filhos, a mulher tem os seus, ou eles não têm filhos, os herdeiros são irmãos. Certo. Aquilo é uma grande confusão. Outra complexidade assim, para resolver, desculpa né? Quem tá do outro lado ouvindo. Não, lógico. Mas assim, eu aconselho, recentemente eu aconselhei um casal, uma senhorinha, né, com o companheiro, já tem 23 anos que moram juntos, compraram um terreno, a gente está escriturando. Ah, mas o nome do meu companheiro vai aparecer na compra? Eu falei assim, vai, porque vocês compraram juntos, vocês não moravam juntos quando vocês compraram e tal. Mas como é que vai ficar? Porque ele não tem filho, né? Ele tem irmão, mas a gente quer deixar tudo pro meu filho. Eu aí falei assim, outra história, vai no né? cartório de registro civil, casa com comunhão universal de bens. Porque vocês ainda não completaram 70 anos, vocês podem escolher o regime de bens, porque vocês já têm um casamento. Entendi. Porque o casamento, você tem que provar que não tá junto. Para casar, você tem que provar que não tá junto. A certidão de casamento, você não adianta você falar, eu tô separado de fato. Não, me prova, divorcie e a verba lá. Agora, a união estável, você pode fazer a escritura de união estável ou o contrato particular, mas ele sozinho não faz a prova. Entendi. Entendeu? Mas ele dá a legalidade, ele dá a eficiência jurídica para a pessoa poder seguir a vida dela junto. Ajuda na prova, entendeu? Mas não é a prova única. Entendi. Tanto que assim, eu pegava, pela experiência de fazer muitas uniões estáveis, eu pegava as que eram de mentira para poder se aproveitar. De algum benefício? Às vezes um idoso, por exemplo, que ele tinha um benefício muito bom, mas que ele não tinha herdeiros para passar esse benefício. Então, às vezes, a própria família combinava com uma cuidadora, faz uma união estável para ela ficar com essa pensão. O presídio também, às vezes, faz uma união estável para poder entrar com a sacola, fazer uma visita. Então, eu já tinha muitos anos de lavratura, eu pegava... Você percebia que aquela... Eu sabia onde perguntar... Você percebia que aquilo ali não estava fazendo sentido... Exatamente. Eu sabia onde perguntar para poder cortar, para evitar a união estável simulada fraudulenta. Não vou dizer que nunca fiz uma fraudulenta simulada, porque as pessoas inteligentes conseguem. Alguém consegue, sempre tem alguém que é mais esperto que nós, né? Mas esse feeling eu consegui pegar. Então, nessa transição, você usou o que você aprendeu, né? Igual você falou, do registro de imóveis, né? De regularização de imóveis, essa questão da união estável também. E teve mais algum detalhe que você falou assim, nossa, isso daqui era uma demanda que o mercado tinha e por eu ter esse conhecimento, agora eu estou podendo absorver esses tipos de clientes. Uma consulta prévia numa compra e venda, por exemplo. A pessoa, às vezes, ela fechava uma compra de um imóvel com um corretor de imóveis, pagava o imóvel, chegava lá para lavrar a escritura, aí que ia ver problema. Nossa. Aí não conseguia. Aí o corretor de imóvel já tinha ganhado a comissão dele, não se responsabilizava por aquilo ali, o comprador com o vendedor ficava ali naquele imbróglio ali até... e fora os casos que teve que desfazer negócio. Desfazer negócios. Não tinha jeito, a coisa era insolúvel. Porque não se verificou a condição do imóvel e nem da pessoa, do vendedor, a situação prévia ali daquela negociação. Esse é um furo, é um dos furos que a gente ainda tem no mercado e que eu venho avançando. Mais um serviço que você está oferecendo, A gente estuda hoje muito, isso chama due diligência. Certo. Entendeu? Então, assim, recentemente, eu fui consultada por um tio meu. Certo. Entendeu? Ele estava comprando um imóvel na praia. Aí, assim, a pergunta que veio era totalmente simples. Mas da pergunta, desfiz o negócio. Nossa, atrapalhou a compra na praia. Não vai poder, ele economizou. Não vai poder ficar na praia na casa desse seu tio mais. Vídeo, eu não sei se ele me obedeceu, mas eu acho que sim. Tomara que sim, tomara que ele tenha obedecido. Eu economizei 350 mil dele, entendeu? Nossa, que beleza. Que bom, hein? Você só não vai mais na praia, na casa dele, né? Eu ia ganhar uma semana lá. Que é tio, né? Então, essa é mais uma demanda que você encontrou, né? Mas isso é uma coisa que eu gosto de falar, porque as pessoas acham que a assessoria, a consulta prévia numa compra e venda,
Principalmente, assim, não estou falando mal dos corretores de imóvel, porque eu acho que isso aí é uma consciência que tem que se formar. Em todo... Você entendeu? É uma coisa que eu venho tentando com os corretores de imóveis, até talvez uma parceria, alguma coisa, para a gente poder trabalhar em conjunto. Entendeu? Eu tenho essa coisa em mim, assim, acho que vem do meu pai. Não é a Lídia quer ganhar dinheiro, não é. Eu tenho uma coisa assim de fazer alguma coisa boa para a sociedade. De solucionar problemas, né? Porque eu acho que quando todo mundo sabe, e é uma coisa também que eu aprendo com o professor Salomão, quando você espalha conhecimento, o resultado vem, entendeu? Então, assim, principalmente igual o registro de imóveis, eu tento colaborar hoje muito com o registrador, porque, assim, eu acho que se a gente padronizar as regras, e todo mundo puder ter o acesso de uma maneira padronizada igual, eu acho que tem lugar para todo mundo. O Brasil já fez um levantamento, nós temos praticamente 40, 50 milhões de imóveis irregulares. Então, assim... Caramba, é muita coisa. Mas isso daí, claro, né? Igual a gente está conversando agora, que existe uma regulamentação. Certamente, daqui 1 ano, 2 anos, as coisas mudam. Então, o que eu fico pensando muitas das vezes, igual nos investimentos que a gente faz, quando a gente compra, existe uma regulamentação daquele momento. Por exemplo, em relação a construções, né? Antes, Muriaé, ele tinha uma área que você podia usar para construir. Aí depois mudou o afastamento. E a gente às vezes fica se perguntando, né? Ontem mesmo meu pai me perguntou, nossa, numa obra que nós estamos fazendo, tem uma casa logo na frente, que a casa da pessoa é praticamente na calçada. E olha só como isso atrapalha, né? Que ele falou assim, eu estava lá no imóvel parado, esperando o pessoal sair lá, a equipe de obra sair, e eu reparei, as pessoas optam por atravessar para não passar nessa calçada, porque ela é horrível de andar, né? E a cidade vai crescendo assim, né? Por isso que tem que ter as regulamentações, né? Para evitar essas desconformes, né? Eu falei isso hoje na comunidade do curso, eu presto uma colaboração lá. Exatamente, a gente não pode aprender a lei para poder aplicar ela de uma forma irregular, entendeu? Então, assim, se você quer o crescimento da sua cidade, eu acho que você tem que entender que você tem que andar na lei. As pessoas gostam muito de reclamar, entendeu? Assim, a cidade, Muriaé não cresce, Muriaé trava, Muriaé isso, Muriaé aquilo. Quando um prefeito começou a querer travar as coisas, regular, todo mundo reclamou. Entendi. Entendeu? Porque eu lembro que ele falava assim, eu não estou fazendo política nenhuma aqui. Para mim, qualquer prefeito está fazendo bem da cidade. Você precisa continuar trabalhando da mesma forma. Mas ele falava assim, eu queria deixar um legado. Você deixar um código que as pessoas cumprissem ele. Entendeu? Então, uma coisa que foi mudada e que na época eu não entendi, mas que estudando, hoje eu aplaudo, é a questão de você desmembrar um terreno, por exemplo, às vezes ele é comprido, as pessoas vendem partes, aí você abre um bequinho e faz aquela vila, aquela viela. Certo. Em Muriaé, isso não é possível mais. Não é possível mais. Porque ele exigia, conforme a lei de parcelamento exige, que a frente mínima em Muriaé é 8 metros. Ou seja, praticamente não dá para... A lei federal é 5 metros. Para pôr uma casa e um beco. Você tem que ter uma rua ali, pelo menos. Então, quem empreendeu ali tem que fazer uma rua para poder conseguir abrir matrículas ali para trás. Se ele quiser levar inquilinos para trás, ele teria que ser dono da rua, ele tem que fazer uma infraestrutura. Ele teria que ser dono do outro terreno para poder construir uma rua. As pessoas gostam muito de aproveitar o logradouro público, que já tem toda a infraestrutura, e fatiar, né, o terreno. Isso é possível. Mas a partir do momento que você cria logradouro público, você está criando um loteamento. Não precisa ser com 30 lotes, mas às vezes com 3 lotes você vai ter que entrar na lei de loteamento. Só que as pessoas querem correr. Isso tudo gera um custo, né, para regularizar. Então, às vezes aquilo tem que ter o saneamento básico, aquilo, né? Às vezes acontece de uma forma orgânica. Primeiro, as pessoas vão comprar um contrato de compra e venda ou faz uma escritura em condomínio, depois joga no colo do município e resolve o que eu quero. Então, assim, eu sou a favor de uma cidade, de um crescimento saudável. Mas e o para trás, o que já estava feito? O para trás, esse não tem solução, né? O para trás hoje a gente tem a Comuplan, que ela faz esse marco temporal. Você tem a legalização, que é a obra velha, e você tem a regularização, que é a obra nova. Então, assim,
você está fazendo uma construção nova hoje. Certo. O correto é o seu projeto ter o alvará, Tá ter tudo o legalizado. ABITS, ter Isso o ABITS, a planta aprovada, tudo antes. Antes de começar. Exatamente. Você está no centro da cidade, a fiscalização em você é mais incisiva. Nos bairros, infelizmente, às vezes não tem equipe suficiente para isso. O ideal seria a fiscalização direta, ir lá e tirar. Por exemplo, Santa Catarina está demolindo todas as edificações que estão fora do padrão. Então, simplesmente entraram com trator. E estão diminuindo, estão destruindo. Porque a depender, a gente chama isso de função social. A função social, às vezes, nem sempre ela vai ser privilegiada, entendeu? Porque depender da localização, da forma da ocupação, você não pode manter ela ali. Porque senão a cidade não cresce. A cidade não cresce, não passa um caminhão depois, não dá para povo... melhorar uma iluminação. Prédio, por exemplo, a questão de você construir arranha-céu no centro da cidade. Tá, é bom, você está trazendo gente para o centro da cidade, todo mundo quer morar no centro da cidade, entendeu? Certo. Mas você está criando ali um trânsito maior em certas regiões, questão de saneamento, esgoto. Então, assim, isso é uma preocupação que deve haver. Eu acho que tem que começar nos empreendedores entender o potencial construtivo daquilo que ele está comprando para construir, e uma visão também como cidadão, não só como empresário. Eu quero fazer 30, 50 unidades, não interessa, quero ganhar, que se lasque o resultado que isso vai dar. Porque o pessoal não quer morar nas beiradas, nas pontas da cidade, o pessoal quer morar no centro. Essa questão da regularização de um projeto, essa obra que a gente está tocando agora, nesse ano de 2023, salvo engano, o projeto tem 3 anos para trás que foi criado. Aí nós não éramos do setor, né? Nem somos construtores, né? Aí a nossa pergunta nas reuniões era assim, será que a lei não vai mudar? Aí não, o seu projeto está protocolado. A parte da aprovação, você tem que cumprir as regras aqui. E o Estado e o governo e o município vai cumprir as regras dele daquele momento. A partir do momento da aprovação, sim. Aí ele vai te dar a diretriz, aí você vai seguir. Isso foi um questionamento, né? Para quem não é do setor. Agora sim, essa questão da calçada é tipo assim, como houve uma inércia do município na fiscalização, aí aquilo fica convalidado. A minha rua mesmo, onde eu moro, é 2 palmos de calçada. Porque era um terreno grande, a dona, né? Até tem uma casa no início da rua que era da dona antiga, hoje é a filha que mora. Ela era dona desde o início até o final. E aquilo ela foi vendendo. Era dela. De qualquer jeito, e as pessoas talvez também, não tinha tanta regulamentação, o meu fiscalização. Mesmo da minha casa, ele é inferior à fração mínima legal. Ele tem 90 metros quadrados, porque foi uma sobra. De vendas, foi uma sobra. Ele ficou travado, por exemplo, sem eu poder transmitir ou fazer qualquer negociação em cima dele. Qualquer coisa em cima dele até 2020. Aí Minas Gerais, o Código de Minas Gerais veio e convalidou as matrículas existentes até aquela data inferior à fração mínima, seja urbano ou rural. Aí hoje o meu terreno está liberado. A sua casa está liberada. Se não tivesse liberado, eu quisesse doar para as minhas filhas, eu ia ter que pedir um alvará judicial para isso. Aí alguém iria analisar, né, para ver se poderia ou não, né? Certamente conseguiria, né? Não consegue, nós conseguimos. Mas aí é o seguinte, na época que precisava. Hoje, se você fosse vender sua casa hoje para alguém para construir um prédio, claro que a pessoa iria estar sabendo antes, né, se poderia construir ou não. Mas, hipoteticamente, alguém que comprasse pensando para construir um prédio e não soubesse dessa legislação toda em si, né? Do afastamento, o tamanho mínimo de frente, e ele derrubasse ali. Hoje, ele já não conseguiria fazer mais exatamente no mesmo ponto que você está construindo. Exatamente. Ele ia ter que... Exatamente. Vamos dizer assim, se ele mensurou alguma coisa, ele ia perder ali, né? Entendi. Por exemplo, uma regularização que a gente fez na Dante Bruno ali. A Dante Bruno é um exemplo disso. Ali a gente consultou o DENIT por causa de passar o asfalto ali, entendendo que ali era de domínio do DENIT. Aí o DENIT falou assim, não, tem que ter o afastamento. O DENIT é do eixo da pista 25 metros, depois 15 de área não edificante. DENIT é quando pega a área da BR ali, você assim. pega a BR. Tanto da uma estadual ou federal, cai no DENIT. Federal é DENIT, estadual é DR. Né?
Aí o que acontece? Mas quando a rodovia passa muito dentro do perímetro urbano, então o município pode legislar para diminuir a área não edificante para 5 metros. Então, assim, a Dante Bruno ali, ela pegava daquela rua do Dornelas, né? Quando sai do túnel e entra para dentro do Dornelas, ela pegava ali e ia até o Rio. Aí passou a rua ali, que criou a Avenida Dante Bruno, mas depois veio a BR, ali eu não lembro o nome da BR que passa ali, que é a que vai para o Vermelho, para Hermânio. Aí o DENIT assumiu essa obra. Mas a partir do momento que ficou muito dentro da zona urbana, o município assume aquele trecho. O município tem que participar também, né? Ele não assume a obra inteira, né? Ele fica junto ele com... faz uma parceria, né? Porque aí, como está dentro do perímetro urbano, então ele pode legislar a redução da área não edificante. Então, ali acabou ficando convalidada. Todas as edificações ali na Dante Bruno, você vê que praticamente não tem um afastamento, entendeu? Aí a gente ficou preocupado, né? Fizemos uma reunião na prefeitura, mas aí a Secretaria de Obras falou, não, ali pode o afastamento ser 5 metros só porque ali está convalidado. A prefeitura então, assim, desceu o nível, né? Ela hoje é 8, né? Ela diminuiu ali para 5, que é o mínimo de Minas, também, né? No divisório também teve uma redução. Talvez ela não poderia colocar 4, que seria inferior ao mínimo. Aí a lei federal, ela determina isso. O município, quando ele fizer uma lei para reduzir até 5 metros. Entendi. Então, ainda assim, né? Tocando ainda de novo naquele assunto da transição, isso tudo é o que você vivenciava lá dentro do cartório e passou a estar executando do outro lado. E como que é a demanda disso, assim, na hora que você... O primeiro mês que você falou assim, nossa, você certamente devia ter uma rentabilidade fixa, né? Porque o cartório tem um fluxo muito grande de serviços, né? E como que foi, assim, esse início de você falar assim, não, eu preciso seguir em frente e conseguir minha renda? Como que você pensou? Eu vou tentou outra coisa antes? Não. Você foi direto mesmo pro que você já gostava e sabia? Assim, a gente estava Você se lembra do primeiro cliente? Na verdade, o que acontece? A gente já dentro do cartório, a gente já sabia que ia ocorrer a transição por causa do concurso público, então a gente já tinha o plano B ali dentro, entendeu? Certo. Então praticamente esse escritório já rodava dentro do cartório, só que sem a OAB, né? Então a gente entrou com a possibilidade do judiciário também junto com a nossa atividade extrajudicial. Então, assim, quando eu saí do cartório, lá dentro do cartório eu já queria abrir a gaiola, entendeu? Mas só que eu tinha uma responsabilidade dentro do cartório que eu não podia sair. Então eu estava trabalhando de 9 da manhã até 9 da noite, final de semana e feriado. Então eu estava morta de cansada, porque não dava conta. Porque é um trabalho com intelecto, né? Às vezes a gente pensa que cansa só um trabalho físico, mas o intelecto também tem um desgaste muito grande, né? Assim, o advogado, o trabalho do advogado é o aluguel da mente. Essa é a dificuldade do cliente entender o trabalho do advogado. Eles querem ver o advogado no balcão do registro de imóveis, na fila do banco, na prefeitura, entendeu? Mas não é que a Lídia é folgada, eu gosto de ficar no ar-condicionado. Não, porque o nosso trabalho está aqui. Com intelecto. Entendeu? Ele está aqui. Às vezes tem que tomar até uma bolinha branquinha para dormir, porque a gente pensa, entendeu? Enquanto o serviço do cliente está rodando, a gente está pensando. Então, assim, eu tenho um defeito, confesso, assim, eu não gosto de ficar toda hora, está acontecendo isso. Eu sempre com o cliente, você não fica talvez posicionando o cliente de tudo que está acontecendo. Você confia em mim? Eu vou resolver. Agora, eu gosto de brincar assim, o nosso escritório acabou, acho que faltou escrever assim, CTI da regularização. Não, é legal. Porque é incrível. Registrar esse nome. É incrível os casos que entram no escritório. Então são casos que já passou embrulhado na mão de um monte de gente, chega pra nós e fala assim, você resolve com 15 dias? Eu falei assim, você demorou 15 anos com o outro, você quer que eu faça com 15? Entendeu? Então, assim, a gente já trouxe muita demanda do cartório, entendeu? Que já estava lá precisando da judicialização para esses casos. Você já tinha os contatos, vamos dizer assim. Então possíveis assim, clientes. O primeiro ano do escritório praticamente era o que eu já estava rolando, o que eu já estava girando. Você já sabia do que no era. cartório.
E assim, é muito orgânico, você entendeu? Um vai indicando pro outro, né? Não tem como, porque eu resolvi um caso aqui para uma família, então a família praticamente fidelizou comigo. Qualquer caso da família, ela vem quando alguém também vem falar de um problema parecido, ela fala, não, eu tenho alguém para te indicar. Isso aconteceu comigo, eu estava numa cliente que ela estava contando uma dor para mim, de uma fiscalização que ela estava sofrendo, e chegou no ponto de um imóvel que era da mãe dela. E ela se abriu, né, me contou essa história e perguntou se eu podia ajudar, né? Ela me chamou para uma reunião para contar isso. Aí eu até falei, isso não é a minha parte, né? Não é o meu setor, mas procura o escritório X, que aí era o escritório de vocês lá. Aí quando eu liguei, quem me atendeu foi seu irmão até, aí ele falou assim, rapaz, esse caso, ele já veio até aqui, porque o advogado que estava tocando lá, ele não tem o conhecimento e ele pegou as informações todas aqui com nós sem problema nenhum. É um serviço que vocês, não sei se está fazendo mais, né? Mas dá consultoria para outros advogados. Faz ainda, né? Muito. Só que aí o seu irmão, ele identificou que essa pessoa que estava atendendo a minha cliente, que estava sentindo que o problema não estava sendo solucionado, ela não estava executando de fato o que o seu escritório tinha recomendado. E acabou que gerou, assim, um problema maior, um problema, assim, complexo de solucionar, né? Ela declarou uma quantidade de dinheiro de uma forma que não era para declarar, uma coisa mais detalhada, assim, que não é minha área, eu não vou saber explicar. Mas o seu irmão até falou, olha, agora o ponto que essa pessoa já chegou é outro caminho que a gente tem que tomar, não é esse mais, né? Então, eu me lembro dessa situação, é o que você disse, né? Você fideliza uma família como cliente, essa família vai ter outros problemas, né? Problema de regularização nunca acaba. Mas, vamos lá, você pegou um cliente agora de uma regularização de um imóvel, e ele tem várias propriedades, está regularizando com você e tal, e acabou, não tem mais problema, mas ele tem uma situação que não é da parte de imóvel, por exemplo. Vocês pegam outros tipos de causa? Hoje vocês estão focados só na regularização. Só na regularização. Regularização, família, sucessões, no caso, inventário, né? E o Anderson, meu irmão, tem trabalhado muito no tributário. Recursos de multa de juros de ITCD. Certo. Ele também agora, recentemente, ele fez uma ação agora para você receber... a indenização Você podia até chamar ele, o Anderson. Vamos chamar ele aqui. Um dia vamos chamar ele aqui. Quando a pessoa ela tem o seguro por invalidez, quando ela faz um financiamento no banco de imóvel, aí o cliente tinha uma invalidez, aí ele entrou acionando o seguro, aí conseguiu um descontão lá no Por exemplo, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, saudável, não sei se é o termo certo, mas eu financiei uma casa, um apartamento de 100 mil, 30 anos. Aí e tinha um seguro lá. Seguro por invalidez, o seguro da morte a gente chama seguro prestamista. Morreu, aí às vezes quita o imóvel. Mas o seguro por invalidez, ele prevê um desconto nas parcelas pela invalidez, que a pessoa às vezes caiu a renda e tal. Aí isso é um trabalho novo. Será que as pessoas lembram disso quando... Pois é. É um assunto, né, que... O Anderson no escritório o Anderson gosta muito da questão também do direito consumidor. Entendi. Entendeu? O Anderson, então lá dentro do escritório vocês têm... A gente brinca assim... outras ramificações para atender, outras demandas. Tem, mas assim... Mas às vezes a demanda que vem é sempre ali um pouco ligada com o imóvel em si. Por exemplo, chegou um inventário, né? A referência de inventário no escritório é o Ângelo. Mas aí o ITCD do inventário já vai para o tributário, que é o Anderson. E a regularização do imóvel já vai para a Lídia. Então, quando você pega um cliente de inventário, você leva ele até o registro do inventário. Até concluir. Você não entrega uma escritura ou um formal de partilha para ele se virar com o registro de imóveis, porque a gente já vê toda a situação legal para poder o cliente lá na frente receber o título registrado. Entendi. Porque eu recebo muito essa demanda de formal de partilha, de escritura de inventário que lavrou, que fez no judiciário, que não conseguiu registrar. Às vezes você quase tem que fazer de novo. Lídia, hoje a gente tem escutado muito, eu tenho lido muito também nas redes sociais, e até tem muitos clientes que me perguntam, né,
sobre a questão da hold, né? Eles têm falado muito sobre hold. Eu tenho aparecido vídeos para mim sobre hold, eu acho que eu quero fazer uma hold. Como que tá isso? Lá no seu escritório, vocês têm uma opinião formada sobre isso? Vocês pegam esse tipo de serviço? O que você pensa sobre isso? Não, no nosso escritório a gente não é especialista em hold familiar, não. Porque, na verdade, hoje na advocacia é importante você se especializar numa área igual o médico, né? A partir do momento que você é generalista, eu acho que você corre o risco de cometer alguns erros, né? Na atuação. Mas assim, a hold familiar, a gente, lógico que a gente estuda, a gente ouve também falar de tudo que eu já venho estudando um pouco de hold, porque às vezes um cliente ou outro faz né? Uma pergunta, porque ficou uma coisa curiosa, né? Porque a propaganda da holding faça holding familiar porque você não vai precisar fazer inventário, porque você vai economizar no inventário, porque não vai ter problema lá na frente na partilha dos bens e tal. Só que a holding familiar, na minha visão jurídica, ela não é para todo tipo de família, entendeu? Porque ela nasceu do agronegócio. Certo. Né? Que é o pessoal lá do Mato Grosso, o pessoal que trabalha na produção aí do agronegócio, que as empresas não podem parar com a morte de um pai, de uma mãe, entendeu? Então, houve essa necessidade de se organizar e estruturar esse mercado. A hold tem um propósito, né? Não é simplesmente, eu tenho 10 imóveis, quero criar Não é isso. Tem um propósito, porque assim, se você tem muitos imóveis, e os imóveis são de aluguel e tal, você querer formar ali uma empresa com aquilo, entendeu? Eu tenho muitas empresas também, eu formar um grupo seria uma coisa mais agora isso foi até uma coisa que eu já te falei, a minha opinião, por exemplo, a Closmac não há necessidade como hold. Eu não hold. vejo, porque assim, eu não sou nem contador empresarial e nem advogado empresarial. Mas sua visão você não vê. Mas na minha visão, eu entendo que um contrato social bem formado ele supre a necessidade com relação à sucessão, ele supre, entendeu? Porque vai depender muito da demanda daquela empresa com relação àquela família. Porque qual que é a ideia da holding? É você manter o padrão da família. Porque o que acontece? Qual que é o medo que as pessoas têm do inventário? É o imposto, causa mortes. Então, assim, às vezes o pai deixa o patrimônio, mas não deixa um dinheiro líquido para liquidar a regularização. Você entendeu? Às vezes você tem que dispor de um patrimônio para fazer a regularização. Mas hoje você faz muito o planejamento sucessório. Então, se o pai faz um planejamento sucessório prévio, os filhos também não vão passar aperto e perder aquele patrimônio. A hold seria, por exemplo, para que um filho que está fora do negócio, ele poder participar, no caso de um inventário daquele negócio e a renda ser distribuída para aquele filho, para que aquele filho não queira vender aquele patrimônio, porque para ele porque não ele interessa. Não está envolvido, né? Ele não está envolvido. Mas só que isso tudo tem que ser visto antes. Porque a hold não é uma coisa para hoje, ela é uma coisa para amanhã. Então você tem que ver hoje, entendeu? O passado, hoje, o amanhã na hold, porque senão você cria um problema tributário, você cria um problema fiscal, que na verdade, para montar uma hold, você não adianta ser um advogado só, tem que ser um advogado imobiliarista, contador, porque ele precisa verificar a regularidade dos imóveis. Eu já tive perguntas sobre a questão de você colocar na hold imóvel com cláusula de usufruto, com cláusulas de inalienabilidade, empenhorabilidade, comunicabilidade, isso também não pode, o imóvel tem que estar livre. Então, o imobiliarista está ali para verificar essa parte, né, da regularidade do imóvel. O empresarial vai ver as questões empresarial, o tributário vai ver as questões de tributo. Aí, nisso, você tem que pegar uma contabilidade que reúne tributário com o empresarial também. Então, para montar uma hold precisa de um corpo técnico ali, né? Na minha opinião, tem que você ser tem completo. Que ter uma parceria, não é um advogado. Eu vou estudar hold, vou oferecer hold para o meu cliente, tanto que eu não ofereço. Entendi. Eu prefiro oferecer o planejamento sucessório, que é efetivo também, que seja por testamento ou por doação, do que uma hold. Entendi. Entendeu? Porque o que você economiza hoje no planejamento sucessório? 6% do advogado
na sucessão, porque o advogado não vai te cobrar 6% sobre aquele patrimônio para poder te assessorar numa doação, que seja com ou sem reserva de usufruto. O jeito de cobrar, de fazer uma roda de uma forma, de um inventário é outro, de um planejamento sucessório é de outra forma. Cada tipo de demanda, de serviço, ele tem uma tabela mínima, né, que é um ticket mínimo do advogado, mas de acordo com a especialidade, com a especialização dele, o ticket dele vai aumentar. Isso é lógico, é óbvio. Entendeu? Entendi. Ainda sobre redes sociais, né? A gente tem feito um trabalho, né, junto com você, a seu pedido, né? Que foi bem interessante. A gente não tínhamos clientes desse setor, né? E nós fizemos... eu queria entender como que você se alertou, se interessou pelas redes sociais para estar aparecendo a figura da Lídia na internet para o seu público. Porque assim, eu sempre fui muito criativa, entendeu? Eu tava falando com os meninos isso. Eu sou uma pessoa que nunca gostei de ficar acomodada numa coisa só. Então assim, eu sempre gostei dessa questão da veia artística e tal. A rede social, eu tinha um pouco de trava com a rede social, porque tinha essas questões... Tipo assim, se você conduzir bem uma rede social, ela é uma ferramenta importantíssima hoje no mercado de trabalho, no network, né? Porque a rede social tinha muito aquela coisa da visibilidade do que você faz, o fofoqueiro, né? Você tá o dedo duro lá, te mostra, né? Que não te convidou pro mêsversário da filha, né? Você sabe direitinho, entendeu? Mas eu tinha essa visão, esse preconceito. Você tinha uma visão que a rede social só expunha. Exatamente, era uma rede de exposição. Só que o que acontece? A partir do momento que eu me matriculei no curso de registro de imóveis descomplicado, que o professor Salomão, ele é um professor totalmente digital, então a gente foi vendo que o mercado digital é o mercado do futuro. Mas a advocacia, né, no mercado digital, ela ainda como se diz, ainda há umas questões ainda de preconceito, porque o conteúdo jurídico ele é um pouco mais sensível do que os outros, então tem muitos advogados que ainda têm medo de postagem e tal. Só que assim, quando eu abri o escritório, eu pensei numa marca, porque a minha ideia seria eu ter uma empresa, a marca chama Imóvel Legal, ela ainda está ativa, está registrada e tal, que a gente pensou assim, vamos ser advogado de advogado, vamos montar uma estrutura com advogado, regularização, vamos chamar engenheiro, vamos fazer uma empresa que tem tudo ali dentro. Certo. Essa era a ideia inicial, então eu abri meu Instagram com aquela marca, comecei a postar mais ou menos aquilo, nem sabia direito, eu fazia aquilo muito orgânico, no meu jeito. O que te trouxe para isso foi as instruções lá, uma grade lá com o professor Salomão. A grade surgiu agora, esse ano, mas assim, porque eu via ele postando, eu achava interessante, comecei a consumir esse conteúdo e comecei a fazer do meu jeito, então, mas aquilo não rola, não dava certo não, entendeu, assim. Aí agora em abril, quando eu fui convidada para participar da mentoria do professor Salomão, ele criou um projeto piloto de marketing jurídico com o professor Breno. Legal. Então eu participei dessa turma de 18 alunos e o professor Breno, ele tem dentro do curso de registro de imóveis descomplicado, um módulo de ensinar o aluno, tipo assim, você do zero você consegue fazer tanto a captação na rede social, Google Ads, Instagram, Facebook, enfim. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não entendo nada de informática, nada, sou zero. Eu tenho muita ideia, mas não sabia como postar, como virar. Por isso que você procurou uma agência. Aí foi quando eu te procurei, porque eu lembrei que a gente conversou e tal. Aí eu trouxe a minha demanda, eu lembro que na época eu falei assim, vocês vão ser meus professores particulares, porque ele vai me dar o dever de casa e vocês vão me ajudar a executar. Aí à medida do que o Breno dava lá de dever de casa, a gente ia produzindo aqui, fazendo. Até que eu peguei o jeito assim, igual os criativos, por exemplo, eu já conversei até com o Pedro, né?
como é um conteúdo muito sensível, eu acabo dando os textos para ele jogar no criativo. Faz praticamente a edição padrão, dele, né? Só. A gente fez as fotos, fizemos os vídeos. A identidade, né, visual. A identidade visual também. Então a gente vem trabalhando, né, nesse fomento da rede social. E hoje você já colheu alguns frutos de alguém que chega e fala assim, eu vi seu vídeo, eu vi sua postagem. Sim. O próprio professor lá que te motivou a fazer isso, ele te dá um feedback depois? Como que tá isso? Até que ele não é muito de falar. O Salomão não. Mas o Breno. Não, o Breno sim. O Breno fala que melhorou, porque ele dava os toques, né? Com relação a um post muito carregado, com muita informação. Então isso me ajudou até uma coisa que eu oriento até hoje aos alunos da comunidade, que a gente faz uma assessoria ali. Que o Breno me deu essa visão assim do que fica bonito na rede, do que não fica, entendeu? Então eu passei a ter um olhar crítico em cima do meu post para poder a gente saber o que fica legal, o que não fica, entendeu? Mas aí o Breno, ele quando a gente tinha aula, quando ele dava o dever de casa, ele olhava um por um para ver se dava as considerações dele, né? Hoje eu brinco com ele, eu falo, olha, os seus puxões de orelha para mim foi assim, divisor de águas, entendeu? Ele é uma autoridade, né, no assunto exatamente. mesmo. Não, porque ele é uma autoridade no marketing jurídico. No marketing jurídico, né? Exatamente. Então a gente está fazendo um trabalho pioneiro Eu considero ele, né, uma autoridade também. A gente está fazendo um trabalho pioneiro aqui com a C Studio, porque você vem também num veio comercial. Exatamente. E a gente está trazendo também um conteúdo jurídico para poder, quem sabe, a gente captar outros advogados. Exatamente. Porque os advogados, eles têm medo da rede social, da exposição. Na verdade, por ética, a gente não pode captar o cliente ali. Nem colocar preço, nem né, colocar também. Preço e nem colocar resultado. Mas eu procuro um conteúdo sempre mais educativo e informativo. Entendeu? Porque eu gosto. Pra mim, porque aí aquela pessoa que se atrair, né? Dar conhecimento gera é orgânico, entendeu? Não, lógico. Então, assim, aquela postagem que atrair alguém por algum interesse, ela vai te comunicar depois, olha, aquilo ali que você postou, eu estava precisando. Não, é uma coisa interessante, porque assim, eu com o Breno, a gente sempre teve uma questão assim, porque assim, o projeto dele você advogado vai usar a rede social para captação, né? O Google Ads hoje é uma das ferramentas mais fantásticas em matéria de prospecção. Exatamente. Tanto que a gente já está combinando arquitetando aqui, né? Porque eu ainda não tinha braço para poder pegar a demanda. Hoje eu já consigo estruturar como que vai ser uma demanda no Google Ads. Então, acho que a gente também... Não dá para você poder entrar na onda. Você tem que saber a hora certa e com que entrar. Para você não gastar à toa, né? Mas uma coisa que me ajudou muito a entender, e eu passei isso pro Breno, eu falei assim, Breno, o que eu preciso hoje na rede social é criar uma autoridade, entendeu? Quem eu sou, o que eu faço hoje, porque... um feedback que eu tive de muita gente no Instagram ué, Lídia, você é advogada? Olha só. Eu já estava 5 anos com a carteira da OAB, fora do cartório, e as pessoas não me viam como advogada ainda, entendeu? Chegar no meu esse processo escritório, completo ali da transição que a gente falou no início. Exatamente. Chegar no meu escritório, saber que eu sou advogada, que o Ângelo é advogado, que o Anderson é advogado. Então, porque assim, como eu optei a atuar muito no extrajudicial, então as pessoas acham que o advogado é só aquele que está dentro do fórum. Sim. Está atuando no processo judicial. E não, o advogado hoje, ele atua muito no extrajudicial. Porque, igual a gente falou lá no início, o movimento da desjudicialização, ele é grande no Brasil. Ele é um marco. Ele é grande, ele funciona, né? Ele é bem quisto, né? Pelo poder judiciário, no caso. Porque assim... O advogado e essa área nossa imobiliária, ela está presente na vida. Você entendeu? Na vida. Então, assim, por esse fato de eu não ter assumido essa postura de advogada dentro do fórum ali, então as pessoas às vezes não me viam. Você está rompendo essa barreira ainda das pessoas te reconhecerem como o meu uma advogada. Conteúdo de autoridade, ele tem essa intenção de passar essa informação. Mas uma coisa que me despertou, que eu nunca imaginei na vida, é a docência jurídica, entendeu? Legal. Porque
Eu me formei no magistério forçada, que meu pai falava que eu tinha que ter diploma, né, de 2º grau. Eu queria ir pro Colégio São Paulo, ele não deixou, fez eu fazer Santa Marcelina. E eu fiz a gente faz o estágio lá no Safira, aquele monte de menino. Eu falei, nunca vou dar aula. Nunca na minha vida, eu quase rasguei meu diploma ali. Mas hoje eu me vejo na docência jurídica, entendeu? E a Tanto docência... é que você já recebeu os convites, né, para estar participando de aulas, né? Não, aí lá dentro da Salomão Educação foi feito um convite, né, que hoje eu faço parte de um projeto piloto também, que só existe na Salomão Educação, que é o Plantão Faixa Preta. A gente faz um atendimento ao vivo no Zoom, né? Toda segunda e quarta. Seria o quê? Para tirar dúvidas? É um plantão tira dúvidas ao vivo. Porque assim, a gente tem a comunidade secreta no Facebook, que é fechado também só para os alunos. Ali é uma troca de experiência, de dúvidas, né? De perguntas e respostas. Então, eu sempre gostei muito de participar disso, porque isso me lembra muito o balcão do cartório. Legal. Entendeu? Às vezes eu sentava, eu cheguei até a mudar o layout lá, botar uma mesa com a cadeira que eu ficava em pé. Do escritório? Não, digo lá no cartório. Uhum. Porque isso vem dentro do meu sangue lá do cartório, não tem jeito. A veia, quando você vê, estoura, né? Eu falei isso com uma professora minha outro dia, eu falei assim, eu gostei quando eu entrei na pós-graduação agora, né, do Direito Imobiliário Extrajudicial, que a pós-graduação me proporcionou pensar em muitas teses. Você consegue fazer uma viagem, né, dentro do direito imobiliário, pensar em soluções para casos concretos. Me fez de lembrar de casos da minha época do cartório, porque há 5 anos atrás eu quis cortar o cordão umbilical. Eu falei assim, não quero saber nada de cartório, nunca mais vou fazer concurso para cartório, mas isso realmente eu não vou fazer, porque eu acho que o que eu tinha que dar... Você se encontrou nesse outro na caminho, minha opinião, né? eu acho assim, o que eu tinha que dar como tabeliã, 27 anos, eu passei adolescência, juventude, casamento, maternidade, tudo dentro do cartório. Tudo dentro do cartório. Então agora eu acho assim, agora eu tenho que pegar essa bagagem e trazê-la para fora, entendeu? E gerar conhecimento. E obviamente vai gerar conhecimento, pessoas, vai gerar resultado, vai gerar lucro para você também. Mas hoje na pós me fez lembrar muito eu sentada na mesinha lá no cartório. Legal. Porque assim, a gente ficava em pé. A pessoa começava a fazer uma pergunta, ela via que você estava meio que dando uma consulta jurídica ali, como tabelião não podia ser cobrado, aí começava a fila. Eu vi o pessoal sentado ali. Ô, dona, deixa eu tirar uma dúvida. A senhora é advogada? Você pode me tirar? A gente acabava ali falando. Aí eu falei, não, a gente tem que botar uma mesa pra me sentar, porque eu ficava o dia inteiro em pé, às vezes. Então, aquilo ali desenvolve uma prática de maneira que os casos vêm, você tem um raciocínio rápido. Lógico que não vai dar uma solução ali, mas você tem um raciocínio rápido de uma lógica para um caminho de solução. Então, o professor Salomão viu isso em mim e criou esse projeto pensando em mim. Então, hoje é um projeto feito comigo. Tem o suporte da doutora Fernanda Maté, que é uma super amiga. Ela também faz parte do plantão. Ela é contratada do professor, ela é administradora da comunidade secreta. Quando ele me chamou, aí eu falei, se eu puder pedir alguém para ir comigo, eu queria que viesse a Fernanda, porque hoje na comunidade secreta, nós duas praticamente que estamos ali aparecendo. Então seria legal o público ver... Tocando as demandas da comunidade. Ver o nosso rosto. Uhum. Então foi uma coisa que deu muito certo, entendeu? Deu muito certo. Esse projeto cresceu para os outros mentorados. Então hoje eu tenho 2 dias fixos a cada 15 dias. É o meu dia do plantão. O dia que o pessoal sabe que o plantão é com a Lídia. Legal. Mas pode ser que venha comigo um mentorado ou outro que a gente está ali também contribuindo, ajudando, porque... assim, apesar de eu conseguir às vezes responder sobre muitas coisas, tem coisas que às vezes a gente ainda não domina. Igual, não, claro, temos que ter, né, a humildade, né? Terreno de marinha, uma coisa que eu comecei a estudar agora, porque assim, eu sempre morei na roça, né? Morro e rio. Mas surgiu uma demanda de comprar um imóvel na praia, eu falei, poxa, por que eu nunca estudei terreno de marinha? Isso é importantíssimo. E lá aparece muita demanda, incorporação, loteamento, é uma coisa que a cidade aqui também não fazia muito da forma regular. Então faz a gente estudar também, o plantão faz a gente estudar, e a gente tem ali especialistas de várias áreas que, se eu não souber,
o caso ele concreto, tá ali para te dar um suporte. A gente joga a bola, a gente brinca que é um jogo, né? Legal. Manda a bola para mim, eu domino. Se não deu para eu fazer o gol, eu jogo pro outro e a gente vai. Muito bom, muito bom. Então, assim, hoje o meu momento profissional e o meu currículo hoje é esse. Eu entrei em agosto agora, a primeira turma da pós-graduação, né, de Direito Imobiliário Extrajudicial. Ela é única no Brasil. A gente vai ter a oportunidade de escrever artigos e talvez publicação de livro, é uma meta que eu estou procurando. Eu gostei dessa coisa, eu gosto de escrever. Gerar conteúdo, né? É muito legal. Tanto em vídeo, tanto escrito, tudo aquilo né? que a minha carga de experiência profissional para dentro de um conteúdo que as pessoas possam também aproveitar, possam aprender com a minha experiência. E um trabalho hoje de rede social, a gente, né, tá aqui também trocando essas informações, talvez a gente vai lançar um e-book, né? Eu ia te fazer até uma pergunta. Você conseguiu fazer a transição, já está inserida num outro setor da mesma área, vamos dizer assim, e o que você tem planejado para frente, né, para o futuro, né? Já que você gostou de estar com a presença nas redes sociais. Então, esse ano para mim foi a minha virada de chave. Então, assim, no escritório, hoje eu assumi uma postura do marketing jurídico, do escritório, né, com captação. Eu trouxe para dentro do escritório uma mentorada, né, uma advogada que aceitou a nossa proposta. Eu faço uma mentoria para ela, tipo assim, eu passo para ela todo o conteúdo que eu sei, entendeu? Para que ela possa assimilar isso e trabalhar na execução ali no escritório. Os meus irmãos também têm essa questão da execução. A ideia é a gente criar o empreendedorismo na advocacia, que isso é o que há de mais moderno em matéria de advocacia. É você criar parceiros. Legal. Entendeu? Porque as pessoas às vezes têm muito medo de passar o conhecimento. A advocacia, ela às vezes nasce com essa questão. Eu estudei, eu não vou passar o que eu estudei, porque o outro colega vai saber e vai pegar. Não. Eu estou criando parcerias, porque eu sempre tive essa visão, sempre falei essa frase. Um braço não abraça o mundo. Então, eu acho que a partir do momento que você tem parceiros, você consegue. Hoje eu tenho condição de atender o Brasil inteiro. Então, eu presto consultoria hoje para o Brasil inteiro, entendeu? Então, eu acho que a advocacia moderna é essa. Principalmente com a desjudicialização. O trava-língua não tem jeito. Porque você pode orientar um colega daqui, lá de Fortaleza. Eu tenho uma amiga, a Ana Patrícia, eu tenho que falar o nome dela aqui também, que ela vai ficar muito feliz, que a gente já está montando projetos de parceria junto, que ela tem uma expertise lá em certa área que eu não tenho aqui, que se eu tiver uma demanda aqui, eu vou jogar para lá, e vice-versa, entendeu? Então, hoje, a advocacia moderna, hoje, ela tá... Então, a minha posição por conta da internet, no escritório é gerar esse conteúdo, esse vai e vem aí, é modernizar o escritório. Uma coisa que você falou, interessante, até para te pedir pelas suas considerações finais, é o seguinte, você falou que passou a adolescência, o casamento, a maternidade, tudo no cartório, vamos dizer assim, né? E isso já se passou mais que 20 anos, né? E hoje a gente escuta muitas pessoas também falando, eu vou parar de trabalhar, eu vou desistir. Eu me lembro do PJE, quando foram implantar o PJE, e eu ia às vezes em algum advogado instalar o certificado digital por conta da empresa da Jaqueline, minha esposa, e eu escutava advogados, não, eu vou parar, eu não vou mexer mais com isso, porque agora é tudo eletrônico. E vi você sim, né, ter dado a volta por cima, né, não que você tinha um problema antes, mas não ter parado, né, você ter seguido, né, encarado novos desafios é muito legal. Isso essa história, por isso que nós chamamos a Lídia aqui, né, é uma história bem legal de ser contada, na minha visão, né. E eu queria suas considerações finais, assim, um recado que você possa deixar para quem talvez está passando por isso, um momento de transição, ou um momento que está tendo que seguir, continuar, e muitas das vezes está pensando, eu preciso parar. O que você poderia falar para nós de considerações? Eu falo assim, o recomeço ele é igual um estilingue, ele te joga para trás, mas te leva lá na frente. Então, assim, se a gente tivesse abaixado a cabeça e
se a gente tivesse dito assim, poxa, o cartório, que era um projeto do meu pai, um sonho do meu pai, que ele morreu achando que a gente estava seguro ali a vida inteira, acabou, o que a gente vai fazer, entendeu? Ali a gente se reinventou, a gente pegou toda a nossa carga de conhecimento e a gente não trouxe aquilo para nós, agora eu vou ser o único nisso, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou dominar o mercado. Não, a gente continuou atuando da maneira como a gente sempre atuou no cartório. A gente recebe os colegas, se precisa de uma consulta jurídica, faz uma consulta, você entendeu? Se quer fazer a parceria, faz, porque a gente sempre teve essa visão de parceria, de trabalhar em parceria. Então, acho que reinventar é a necessidade do ser humano. Então, assim, eu estava com 4 anos de escritório, pode-se dizer novinho, fresquinho, mas veio o primeiro ano, transição, pandemia, mudança de escritório, que a gente mudou a sala e tal, mudou de lugar. Entrou no 5º ano do escritório. Você falou, eu vou ter que... Eu falei, não, tem um negócio que precisa melhorar. Eu sei fazer o que eu sei, tá dando certo, mas falta um plus. Aí, quando eu fui chamada para mentoria, a chave virou, que eu entrei no digital, eu falei, opa, é isso aí. Vale a pena investir em conhecimento, né, Lídia? É onde eu quero ficar. Você investiu na mentoria aqui. Exatamente. Então, assim, investimento em curso, em livros, traz retorno, porque você vai conhecer pessoas novas, você vai se reciclar também, entendeu? Então, assim, o advogado tem que reciclar toda hora, né? Então, assim, eu acho que a advocacia digital, o marketing jurídico é o futuro da advocacia. Então, assim, quem não entrar na rede social, não se reinventar dessa maneira, vai ter, lógico, organicamente lá os seus clientes. Claro. Porque tem espaço para todo mundo, entendeu? O meu objetivo não é abraçar o mundo, não é. É eu me realizar profissionalmente, entendeu? Dentro daquilo que eu estou fazendo. Então, eu não tenho intenção de roubar o espaço de ninguém. É eu me destacar dentro do meu espaço. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar assim, acho que elas têm que sempre se rever aonde elas estão, que lugar que elas estão, para elas poderem tá sempre melhorando, tá sempre oferecendo o melhor para elas e para o cliente também, entendeu? Muito bom. Muitos projetos pela frente, se Deus quiser, se Deus quiser. Porque a mente da Lídia não para, Isso né? aí, e você conseguiu, né, Lídia? Você conseguiu, né, fazer a transição e se inserir num novo mercado, né? Isso é muito bom. Parabéns, Lídia, pela sua história. Obrigado por você ter vindo. E, pessoal, assistam esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, aqueles que gostam desse conteúdo. A história da Lídia, ela é muito legal, uma história muito legal. Eu Lídia, que agradeço. obrigado. Falou.